E vamos falar então com o Marcos Saravalli, né? Entender um pouco do dólar. Ontem tivemos leilão do Banco Central de 3 bilhões na tentativa de conter essa subida. Como é que você está enxergando? Não é culpa do Google, né? Então, até curiosidades à parte aí, o próprio Google ele também tem outras fontes de informações, né? Ele não é um provedor, assim, vamos colocar assim, de informações, pelo menos para o mercado financeiro, então ele utiliza outras bases, né? Então isso eu acho que já foi bem compreendido, né? E a gente ia até deixar um alerta que pode ser que aconteça, que se repita em outros feriados, enfim, agora no final de ano, então já deixar esse alerta. Então sempre utilizar fontes oficiais, aí o Banco Central, mas o Google também pode ter lá as suas distorções também. Não quer dizer que a informação esteja errada, mas é uma outra informação, né? Mas Isa, quando a gente fala aqui de câmbio, especificamente o dólar nesse ano aqui de 2024, até a gente, acho que eu já trouxe aqui essa informação, mas sempre atualizando, né, atualizada nesses últimos dias, a gente vai fechar, provavelmente, dificilmente vai mudar, mesmo com toda essa intervenção bastante forte, né? Lembrando que foi a maior intervenção da história desse regime de câmbio flutuante. A gente vai fechar, provavelmente, como a pior moeda do mundo entre as principais moedas. Quando a gente fala pior moeda, em termos de desvalorização, numa janela de 12 meses, né? Ou seja, a nossa moeda foi a que mais desvalorizou. Então, se a gente tivesse junto com a África do Sul, junto com o México, junto com outras moedas, fala, tudo bem, então a gente está tudo junto, tem um motivo global, né? Mas a gente está indo pior. Então, pelo menos essa diferença, né? Ou seja, esse delta, é um fator nosso, local. Lógico que a gente vai discutir o ano todo de 2025 quem que é o culpado, se o culpado é o cenário internacional, se é o cenário local, né? Tem um peso. Eu acredito ainda que tem um peso muito maior nas decisões locais do que internacionais, mas a gente sabe também que talvez um percentual relativamente pequeno, mas é importante também das decisões globais, sobretudo norte-americanas. Então, com a expectativa do governo de Donald Trump, pode ser que a gente continue com esse movimento de valorização do dólar em relação a outras moedas. Mas quando a gente olha para outras janelas, 6 meses, 3 meses, nos últimos 30 dias, também a nossa moeda também está sendo a pior do mundo, né? Então, eu acho que é uma soma de fatores. É difícil, né, o Banco Central falar assim, vamos fazer uma intervenção. O que ele está sinalizando, pelo menos publicamente, é que existe uma necessidade sazonal, né, para atender o mercado de liquidez, ou seja, para dar disponibilidade para uma demanda. Vamos supor assim, eu preciso de $100, mas não tem disponível nesse mercado, o Banco Central está entrando para dar liquidez, né, para garantir essa liquidez, essa demanda no mercado. Não é, pelo menos até esse momento, para fazer alguma intervenção para abaixar a taxa, né, reduzir essa taxa nesse momento, tá? Se a gente chegar em janeiro, fevereiro, março, abril, ao longo do primeiro semestre, e tivermos outras intervenções, aí sim, na minha opinião, o Banco Central vai estar sinalizando, de fato, uma intervenção. Mas o grande fato é que o Banco Central está sinalizando, ou, de certa forma, o próprio governo sinalizando preocupação muito grande em relação a esse câmbio desvalorizado, tá? Por quê? Porque até, inclusive, falando do IPCA de hoje, IPCA 15 e também de outros dados de emprego, a gente precisa concatenar tudo isso, né? A gente, na minha opinião, não chegou ainda no momento em que as indústrias, né, o comércio, o varejo está repassando. Isso é uma discussão agora, como o Felipe falou, né? Primeiro dia útil de janeiro, senta todo mundo à mesa e fala assim, peraí, mas o meu custo subiu muito, subiu de 5,50 para 6, para 6 e pouco, né? Eu importo muita coisa e isso eu vou ter quanto que eu vou repassar para o consumidor? Vou repassar 100%, vou repassar 50%, eu vou assumir todo esse custo. Provavelmente a indústria não vai assumir todo esse custo, né? Então, esse assunto de repasse, né, até como a gente estava vendo na entrevista anterior, essa é a preocupação, né? Se a economia estiver mais desaquecida, aí o repasse ele fica mais difícil de colocar. Então talvez a indústria não repasse tanto assim. Por isso que ninguém quer que a economia se desaqueça. Mas falando em economia, esse possível desaquecimento, como a gente viu no emprego, ou seja, gerando menos emprego, esse repasse ele tende a ser, a probabilidade de ser integral, ele passa a ser menor, né? Ou seja, toda essa volatilidade do campo pode ser que não chegue, né, integralmente para o consumidor. É isso que a gente vai ver. Já foi capa da BMC, já foi capa de jornais, essa discussão, né? Quanto que vai chegar isso para o consumidor? Na minha opinião, a gente não viu ainda esse repasse no bolso, né? Só a gente sente muito no dia a dia, né? O consumidor que vai viajar, isso aí você está pegando online, né? Você está pegando ao vivo o repasse. Mas agora vai começar a discussão do repasse chegando para o consumidor final.
Ô, Saravalli, então, como bom economista, se vai chegar no consumidor ou se as empresas vão dar uma segurada, vai depender, né? Depende do cenário, do ambiente, de fatores externos e domésticos também. Depende então, de diversos setores, né? Subsídios. O fato é que pode existir a necessidade de repassar, mas aí se efetivamente vai acontecer, vai depender de uma série de fatores. Eu penso assim, vamos olhar só nessas duas variáveis, né? No lado da indústria, da empresa, né? Imagina que a empresa subiu o seu custo. Só que a empresa, ela já teve uma despesa financeira, ela certeza, né? A única certeza que a gente tem, sem falar de impostos, outra certeza, que a despesa financeira vai ser maior nesse ano de 2025, ou seja, ela vai gastar mais com juros. Então imagina o seguinte, o custo sobe, a empresa não repassa esse custo, né? Ela perde margem operacional e ainda tem que pagar mais com juros. Essa empresa ela vai ter o lucro dela simplesmente despencando ou até mesmo entrando no prejuízo. Aí é preocupante. Então, as empresas, do lado do empreendedor, eles vão se esforçar ao máximo para repassar o máximo possível desse custo que ele recebeu, né? Porque ela já sabe que vamos colocar assim, o custo da sua operação está aumentando porque os juros da sua operação estão aumentando. Então, o lucro, tudo mais constante, ele vai cair. E aí a dúvida é qual vai ser a intensidade da lucratividade, se ela vai cair pouco ou muito, né? Mas com a despesa financeira subindo tudo mais constante, o lucro tende a diminuir. Então, as empresas, na minha opinião, acho que vão tentar repassar ao máximo, porque a despesa financeira está aumentando. Se a gente tivesse no cenário de despesa financeira diminuindo, né, fala, pô, meu lucro vai aumentar, opa, então eu consigo segurar um pouco aqui desse custo, não vou passar agora, né? Mas ela vai ter que compensar um pouco, olhando para o olhar do empresário, né? Ou seja, o quanto que ele aceitaria perder de margem, pelo menos no curto prazo. Para mim, acho que é zero, porque ele sabe que o custo financeiro dele vai subir.